Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos à notícia. A coisa tá um pouquinho feia no Rio Grande, na Coreia do Sul, hein? Tá um pouquinho feia. Lei marcial decretada. Vamos ler comigo então os motivos. O que está acontecendo na Coreia do Sul? Entenda a imposição da lei marcial. A lei marcial decretada nesta terça-feira pelo presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol ordenava o fechamento do parlamento, a proibição de todas as atividades políticas e protestos e a censura dos meios de comunicação. A medida chocou a nação, que vivenciou diversos líderes autoritários ao longo de sua história recente. Desde a década de 1980, a Coreia do Sul tem experimentado uma sucessão de líderes democráticos. Park An-soo, comandante encarregado de aplicar a lei marcial, afirmou que todas as atividades políticas, incluindo as da Assembleia Nacional, os conselhos locais, os partidos políticos e as associações políticas, bem como assembleias e manifestações, estão estritamente proibidas. Ele acrescentou que todos os meios de comunicação e publicações estarão sujeitos ao controle do comando da lei marcial. A lei marcial refere-se ao governo temporário pelas autoridades militares, durante situações de emergência, quando se considera que as autoridades civis não podem agir com eficácia. Isso normalmente ocorre em circunstâncias extremas como guerras, desastres naturais, distúrbios civis e instabilidade política. Sua aplicação pode ter consequências jurídicas significativas, como a suspensão dos direitos civis normais e a imposição da lei militar. Embora seja uma medida de curto prazo, a lei marcial pode, às vezes, perdurar indefinidamente. O presidente Yoon não mencionou nenhuma ameaça específica da Coreia do Norte, mas acusou seus adversários políticos internos de simpatizar com Pyongyang e paralisar o governo com atividades contra o Estado. Ele, em particular, qualificou a Assembleia Nacional como um refúgio para criminosos, um convívio da ditadura legislativa que pretende paralisar os sistemas judiciário e administrativo e anular nossa ordem democrática liberal. Desde sua posse em maio de 2022, Yoon tem enfrentado a oposição constante da Assembleia Nacional, controlada por partidos rivais. A medida chega em um momento em que o governo e a oposição continuam debatendo sobre o projeto de orçamento para o próximo ano, e apenas um mês após a oposição progressista, liderada pelo Partido Democrático da Coreia, acusar Yoon de conspirar para impor a lei marcial como uma estratégia para evitar a destituição por suposto abuso de poder. As autoridades militares da Coreia do Sul declararam o estado de lei marcial com severas restrições às atividades civis e políticas, de acordo com um comunicado oficial emitido esta terça-feira. A proclamação assinada pelo general do Exército Park An-soo, comandante da lei marcial, proíbe todas as atividades políticas, incluindo reuniões da Assembleia Nacional, conselhos locais, partidos políticos e manifestações. Atos que questionem o sistema democrático liberal e disseminação de notícias falsas e a propagação são proibidos. Todos os meios de comunicação passarão a ser controlados pelos militares. A declaração também suspende greves e concentrações e ordena que o pessoal médico retorne a seus postos no prazo de 48 horas, sob ameaça de sanções. Militares e médicos estão em greve há meses contra os planos do governo de ampliar o número de estudantes nas faculdades de medicina. Os cidadãos podem ser detidos, revistados e presos sem ordem judicial, de acordo com o artigo 9 da Lei Marcial, com possíveis sanções conforme o artigo 14. A medida exclui expressamente cidadãos comuns inocentes, mas inclui forças antiestatais e subversivas. Além disso, com a imposição da lei marcial, todas as unidades militares do Sul, que ainda estão tecnicamente em guerra com o Norte, que possuem armamento nuclear, receberão ordens para reforçar suas posturas de alerta e preparação para emergências, informou a agência de notícia Yonhap. É um nome sul-coreano. De acordo com a lei sul-coreana, no entanto, os legisladores não podem ser detidos pelo comando da lei marcial e o governo deve levantá-la se a maioria da Assembleia Nacional solicitar em uma votação, o que acabou acontecendo. Ainda não está claro se o presidente seguirá a decisão do parlamento.
Desde a fundação da República da Coreia em 15 de agosto de 1948, a lei marcial foi declarada 10 vezes em resposta a crises como a rebelião de Yosu Johnson e a Guerra da Coreia. Nos últimos 50 anos, a declaração de lei marcial teve 3 precedentes no país. Após dar um golpe militar em 1961, Park Chung-hee foi eleito presidente em 1963 e reeleito em 1971. Sob seu governo, a Coreia do Sul experimentou um crescimento econômico sem precedentes, o chamado Milagre do Rio Han, o que impulsionou sua popularidade até o início dos anos 70, quando essa popularidade começou a cair. Em 1972, ele decidiu declarar a lei marcial e aprovar uma nova constituição autoritária que vigoraria até pouco tempo depois de seu assassinato em 1979. Em maio de 1980, o então presidente sul-coreano Chung Do-hwan ordenou a lei marcial e os militares detiveram os principais líderes políticos da oposição, fecharam universidades, proibiram atividades políticas e restringiram a imprensa. Aquela imposição resultou no denominado levante da cidade de Gwangju, a cerca de 330 km ao sul de Seul, onde estima-se que o exército tenha matado cerca de 600 civis. Em 30 de novembro de 2020, um tribunal da Coreia do Sul declarou Cho Do-hwan culpado de difamar uma testemunha já falecida em relação ao massacre cometido pelo exército na cidade de Gwangju em 1980, quando ele era chefe de estado. O Tribunal do Distrito de Gwangju apoiou o testemunho do sacerdote que alegou, em memórias publicadas em 2017, que helicópteros dispararam contra civis durante aquele evento. Chung foi condenado a 8 meses de prisão, com a pena suspensa por 2 anos. O ex-ditador, uma das figuras mais polêmicas e políticas coreana, nunca admitiu qualquer responsabilidade sem pedir desculpas pelo massacre. Mais recentemente, no verão de 2018, o general Lee Suk-woo tentou impor a lei marcial através de um plano proposto pela inteligência militar para acabar com as manifestações contra a ex-presidente Park Geun-hye, em 2017, que estava acusada de corrupção. O plano incluía o arresto de parlamentares ou a censura por meios nos meios de comunicação. No entanto, pouco depois, o então presidente sul-coreano Moon Jae-in destituiu o general e ordenou a reestruturação do órgão. Bom, agora vamos ver alguns vídeos. 2 acontecimentos de hoje. Esse aqui foi o momento do presidente declarando lei marcial. 친애하는 국민 여러분, 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에. Basicamente, o que ele está explicando é que ele está declarando a lei marcial com uma espécie de resposta contra a Coreia do Norte. 자유 헌정 질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포합니다. 저는 이 비상계엄을 통해 망국의 나락으로 떨어지고 있는 자유 대한민국을 재건하고 지켜낼 것입니다. 이를 위해 저는 지금까지 폐악질을 일삼은 망국의 원흉 반국가 세력을 반드시 척결하겠습니다. Como tem alguns vídeos, não adianta a gente falar em todos os vídeos, esses vídeos que são mais de 1 minuto, 2 minutos, então eu vou mostrar os vídeos mais curtinhos aqui. Os confrontos entre civis e militares começaram em Seul, na Coreia do Sul. O presidente do país acaba de declarar a lei marcial. Isso foi no começo do dia, claro. Militares com essas roupas e civis aqui do lado. O começo do dia foi bem tumultuado na Coreia do Sul. Aliás, começo da noite. Imagens do negócio do exército. Forças especiais sul-coreanas chegaram ao prédio da Assembleia Nacional e começaram a proteger os perímetros interno e externo. Além disso, os reforços militares estão sendo enviados a Seul por meio de veículos terrestres e helicópteros. Esse aqui é um dos vídeos, inclusive. Helicópteros.
Eu acho que essa madrugada os sul-coreanos não dormiram. Lembra que enquanto aqui era dia, lá era madrugada. Ou seja, lá essa madrugada os sul-coreanos não dormiram direito. A polícia bloqueou o parlamento sul-coreano sob ordem de lei marcial. O general Park An-soo censurou a mídia, proibiu atividades políticas e convocou médicos a voltar ao trabalho. E mais vídeos do resultado dessa decisão. As pessoas protestando. Um número crescente de veículos militares passa a ocupar as ruas de Seul após a decisão do presidente de instaurar a lei marcial. Ó, os veículos passando aqui do lado. Mas o parlamento da Coreia do Sul decidiu suspender a lei marcial decretada pelo presidente Yoon Suk-yeol. A decisão contou com o apoio unânime de todos os parlamentares presentes no plenário. 투표했고 190명이 찬성을 했습니다. 비상계엄 해제 요구안 Soldados e policiais da Coreia do Sul são vistos deixando o prédio da Assembleia Nacional em Seul, logo após o parlamento ter realizado a votação para revogar a lei marcial, imposta pelo presidente Yoon Suk-yeol. A crise aparenta ter chegado ao fim, com o que parecia ser um golpe por parte do presidente Yoon, falhando. As Forças Armadas Especiais da Coreia do Sul invadiram o edifício do parlamento com grande probabilidade de terem o intuito de prender os legisladores que votaram pelo término da lei marcial. 행위에 대해서 엄중한 책임을 물어야 한다고 강조했습니다. 조 대표는 국회 앞에서 기자들과 만났는데요. 윤 대통령의 비상계엄 선포는 법과 법률의 요건에 전혀 맞지 않아 불법이고 범죄로 이 자체로 탄핵돼야 한다고 목소리를 높였습니다. 전국의 모든 국민과 의원들이 불법 행동을 절대 용인하지 않을 것이라고 강조했습니다. 조 대표는 전국의 군인과 사령관들을 향해서도 강조했습니다. 전국의 군인 사령관들은 절대 군대를 동원하지 말라고 밝히면서 Foi tenso, hein? Manifestantes de toda a Coreia do Sul estavam exigindo a prisão do presidente Yoon Suk-yeol após a tentativa frustrada da lei marcial. Eles exigem a prisão do presidente. A multidão do lado de fora do prédio da Assembleia Nacional em Seul festeja enquanto os soldados vão se retirando de dentro ao redor do edifício. As forças militares da Coreia do Sul declararam que a lei marcial, embora tenha sido anulada pelo parlamento, continuará em efeito até que seja oficialmente revogada pelo presidente Yoon Suk-yeol.
Essa notícia foi divulgada pela emissora YTN da Coreia do Sul. Lee Jae-myung, que atua como líder da oposição na Coreia do Sul, realizou uma transmissão ao vivo enquanto pulava uma cerca com o objetivo de acessar o edifício do parlamento e registrar seu voto contrário à lei marcial imposta pelo presidente. Ele fez um vídeo ao vivo disso. Meu Jesus. Indo até lá. Pulando o muro. Para ir votar contra a lei marcial. Ai, meu Deus. Deputados da Coreia do Sul afirmam que permanecerão no plenário da Assembleia Nacional até que o presidente Yoon Suk-yeol decida pela revogação da lei marcial. Ou seja, eles passaram a madrugada inteira em claro. Mas aí, o presidente da Coreia do Sul revoga a lei marcial após votação do parlamento. O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, anunciou que levantará a lei marcial de emergência que havia imposto para proteger a ordem constitucional, medida que posteriormente foi revogada pelo parlamento em uma sessão extraordinária. A Assembleia Nacional Sul-Coreana aprovou, com 190 votos favoráveis, a revogação da lei marcial, o que, conforme a Constituição sul-coreana, obrigou o presidente a retirar a medida. Retiramos as tropas mobilizadas para as atividades relacionadas à lei marcial, anunciou Yoon, em uma transmissão ao vivo a partir do escritório presidencial, de acordo com a agência de notícias estatal Yonhap. Apesar de a lei marcial proibir o funcionamento da Assembleia Nacional, o parlamento conseguiu se reunir logo após o anúncio do decreto para revogá-lo. Agentes das forças da lei marcial chegaram a entrar no prédio do parlamento, mas se retiraram em seguida. Manifestações ocorreram na noite de terça-feira, horário local, na capital, Seul. Yoon Suk-yeol causou surpresa ao decretar a lei marcial em uma das democracias mais importantes da Ásia, impondo restrições a diversas liberdades civis. Em seu pronunciamento, ele justificou a medida como uma forma de conter as ameaças das forças comunistas norte-coreanas e erradicar as forças anti-estatais. Entretanto, a situação atual revela um problema crônico da Coreia do Sul, a intensa polarização política. Nesse caso, a disputa gira em torno do confronto entre Yoon Suk-yeol, do Partido do Poder Popular, e a Assembleia Nacional. O legislativo é controlado pela oposição, que possui 170 dos 300 assentos, enquanto o Partido do Poder Popular, ao qual o presidente pertence, tem 108 cadeiras. O discurso de Yoon, ex-procurador-geral responsável por processar figuras importantes da política sul-coreana, refletiu a tensão existente com os legisladores. Desde o início do governo, em maio de 2022, o parlamento apresentou 22 propostas de impeachment de funcionários do governo e desde o início da 22ª legislatura, em junho, já houve uma tentativa de impeachment do 10º funcionário. Isso é sem precedentes em qualquer país do mundo, nem mesmo na história de nossa nação desde sua fundação. O parlamento tem intimidado juízes tentando o impeachment de vários promotores e paralisado a atividade judicial. Além disso, tentou o impeachment do ministro da Administração Pública, do presidente da Comissão de Comunicações e do auditor-geral, paralisando até o executivo. Pouco antes do decreto, a Assembleia Nacional havia apresentado pedidos de impeachment do auditor do Estado e do procurador-geral. O presidente também acusou o parlamento de impor restrições ao orçamento do governo, afetando áreas essenciais como combate aos tráficos de drogas, segurança pública, serviços de cuidado infantil, projetos de geração de empregos e o aumento salarial das paramilitares. Ele argumentou que esses cortes prejudicam o funcionamento do governo e as finanças do país. Esse abuso orçamentário está sendo usado como instrumento político pelo Partido Democrata, em uma ditadura legislativa.
Yoon Suk-yeol classificou a oposição do legislativo como forças antiestatais e prometeu, com a lei marcial, erradicá-las. O parlamento, que deveria ser a base da democracia, se tornou um monstro que está destruindo o sistema democrático. A Coreia do Sul está em estado de perigo iminente, à beira do colapso, afirmou em seu pronunciamento. E vocês, meus caros, o que vocês acharam da notícia? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários. Não se esqueça, curte esse vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais, inscreva-se aqui no canal caso não seja inscrito e ative as notificações para receber mais vídeos como esse. Obrigado por você ver esse vídeo até o fim. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.